Olá, amigos e amigas. Hoje eu vou fazer uma reflexão sobre se eu fosse presidente. Em outras palavras, eu quero aqui colocar o que, segundo a minha visão, seria uma relação de propostas que um presidenciável poderia e deveria nos apresentar para conseguir conquistar o nosso voto e o nosso respeito. Desnecessário dizer que teria que ser uma pessoa ética, extremamente ética, com reputação ilibada, sem nenhum processo nas costas. Nenhum candidato a presidente ou qualquer outro cargo, mesmo que seja vereador, deveria ter processo crime nas costas, ainda que não julgado nem em primeira, nem em segunda instância e nem transitado em julgado. Basta ter o processo, é suspeito, e suspeito não deve, em hipótese alguma, se candidatar, segundo a minha ótica. Mas, infelizmente, a lei permite. E é por isso que a gente é obrigado a, de forma deprimente, digamos assim, pelo menos segundo a minha ótica, ter que escolher entre o ruim e o pior, ou seja, o menos ruim. Até porque não é todo mundo que tem essa percepção e tem acesso à informação. Ou até tem, mas não busca, por motivos variados que não vale a pena relatar. Então, o que eu esperava desses presidenciáveis, principalmente os dois primeiros mais bem colocados, os três, na realidade, incluindo o terceiro mais bem colocado, são pessoas, os dois primeiros já tiveram a sua oportunidade, isso para mim também seria um fato de exclusão da sua candidatura. O primeiro foi 2 vezes, o mais bem cotado, o segundo ainda ocupa a cadeira, e o terceiro está na política há dezenas de anos, juntamente com seus familiares no Ceará, e não resolveu o problema do Ceará, que tem menos de 10 milhões de pessoas. Como é que ele vai resolver o do Brasil, que tem mais de 200 milhões? Não tem como, né? É uma equação simples e óbvia. Não tem como um sujeito que não resolve lá vai resolver cá. E quando esse cá é multiplicado por 20 ou mais, bem mais no caso. Enfim. Eu, se fosse presidente, aliás, vou fazer um registro. Eu tenho nesse meu canal, hoje esse vídeo é de número 830 já, e nesse meu canal eu tenho 9 playlists, uma das quais tem exatamente esse título, Se Eu Fosse Presidente, e já tem 30 vídeos. Esse vai ser o de número 31. E um outro canal, Projetos de Lei que o Brasil Precisa. São projetos de lei que eu fiz e mandei para o Congresso Nacional, muitos dos quais já foram aprovados. Vale a pena conferir. Está lá na minha playlist, Projetos de Lei que o Brasil Precisa. Registro feito, vamos ao que importa hoje, o que eu proporia enquanto candidato se fosse a presidente. Combate à fome. Todos eles propõem isso, mas não dizem como. Até dizem, aumentando o valor do Auxílio Brasil, que já foi Bolsa Escola, depois virou Bolsa Família no governo do PT, e agora o atual mudou para Auxílio Brasil. Não é necessariamente isso que eu proponho. É lógico que milhares de pessoas, talvez alguns milhões, precisem realmente de auxílio para sobreviver, para viver dignamente, até porque não tem mais condições de trabalhar e não tem qualquer outra fonte de recurso. Mas, além disso, vejam bem, eles só prometem isso, a grande maioria deles. Além disso, eu iria propor para combate à fome justamente estimular a industrialização, coisa que o Lula fez o contrário.
ele desestimulou a industrialização no Brasil enquanto presidente. Aliás, eu gravei vários vídeos sobre isso, intitulados O que o Lula fez pelo Brasil, uma meia dúzia ou mais. O que ele fez foi o seguinte: ele fez pactos internacionais de comprar produtos prontos, acabados, produtos industrializados acabados, dos mais variados, de meia, a helicóptero, a avião, passando por confecções, roupas, cobertores, calçados, brinquedos e uma infinidade, milhares de produtos industrializados vêm sobretudo da Ásia, da China, da Índia, de Taiwan. E isso fez com que fossem fechadas milhares de indústrias aqui no Brasil, justamente porque não conseguiam concorrer com a mão de obra barata do regime comunista chinês e muito menos com a falta de qualidade, porque diferentemente do Brasil, desculpa, lá não tem nada chamado Inmetro para controlar a qualidade dos produtos e nenhum outro órgão regulador, até porque o Estado é o maior fabricante, o maior produtor e o maior empregador num regime extremamente escravagista, que é o que está sendo implantado na Venezuela, na Noruega, acontece em Cuba, nos países comunistas, na Rússia logo vai voltar a ser assim. Enfim, é o regime do totalitarismo, do absolutismo, do Estado escravagista, empregador e intimidador, ameaçador. É isso que essa gente quer, enfim. Então foi o que o Lula fez pelo Brasil. Fechou fábricas, gerou desemprego que culminou com mais de 15 milhões de desempregados no governo da sucessora dele, da Dilma Rousseff. Então eu iria estimular a industrialização do país para gerar riqueza, gerar emprego e, consequentemente, tirar milhões de pessoas da insegurança alimentar e que pior estão abaixo da linha da miséria, justamente por falta de emprego. Com emprego acaba tudo isso. E quem não puder trabalhar, como eu já disse, eu obviamente aumentaria o valor do benefício assistencial mensal, porque é uma obrigação, isso tem nos países desenvolvidos também. Mas não, a questão do desemprego ia ser resolvida quase que totalmente. Uma segunda coisa que eu faria, combate à violência. Mas de que forma? Primeiro, o Brasil não produz droga. A droga vem dos países andinos, da Bolívia, de Colômbia, do Peru, do Paraguai, dos países vizinhos aqui na América do Sul. E o Brasil não é só porta de entrada para as drogas, para consumo dos viciados brasileiros, mas também é rota para exportação para a Europa e os Estados Unidos. Infelizmente, justamente porque há muito tempo esse país não tem governo. A última coisa boa nesse sentido que foi feito no governo Fernando Henrique, com a instalação do programa Civan. Para quem não sabe, foi uma espécie de Sindacta, que é um controle do espaço aéreo brasileiro com o Civan, lá no governo Fernando Henrique. Isso ajudou a combater em grande escala o tráfico de naves, o tráfico aéreo de naves, de aviões, helicópteros, transportando drogas para o Brasil e através do Brasil para exportação, digamos assim, para Europa, Estados Unidos e outros países, como eu já disse. Então, eu colocaria, uma proposta minha antiga, eu colocaria todo o efetivo do Exército nas fronteiras, sobretudo naquelas mais perigosas, aquelas que são porta de entrada de descaminho. Para quem não sabe, descaminho é uma espécie de contrabando de produtos, que isso também gera desemprego. O descaminho gera bilhões de reais de prejuízo aos cofres públicos e provoca alguns
milhões de desemprego no Brasil. A importação, entre aspas, o contrabando de produtos através da fronteira do Paraguai, da Ponte da Amizade, de barco através do Rio Paraná, em Ponta Porã e outras portas de entrada. Então, eu de imediato, se eu fosse presidente, já em janeiro do ano que vem, eu providenciaria, enquanto chefe do Estado-Maior, que é o cargo que o presidente também acumula das Forças Armadas, eu providenciaria para que esses quartéis, por exemplo, aqui em Curitiba, que tem 1.800.000 pessoas aproximadamente, nós temos 5, 6 quartéis, ocupando áreas nobres e gigantes daqui da cidade, que se fossem negociadas com a iniciativa privada, renderiam milhões de reais que cobririam totalmente o custo da instalação de quartéis novos na região de fronteira. Quartéis lineares, inclusive, não quadrados, como é aqui em Curitiba, ocupando 2, 3, 8, 10 quadras ou até mais. Colocaria quartéis lineares nos pontos mais críticos de acesso, para inibir o contrabando de armas, drogas, munições e mercadorias dos mais variados tipos, e cigarro, inclusive, que são contrabandeados hoje. Eu tiraria todos os quartéis das cidades. Tiro de guerra que tem em Londrina, quartel que tem em Apucarana, aqui no Paraná, e no Brasil afora, em São Paulo, não tem necessidade de quartéis militares em concentrações urbanas, sobretudo grandes concentrações. Todos os quartéis devem ser realocados para a região fronteiriça e também para a região costeira, já que o Brasil é um dos países que tem a maior extensão costeira, com o Oceano Atlântico do mundo. Também dividiria meio a meio aproximadamente. Teria que ser feito um estudo, obviamente, para quantificar melhor isso. Mas seria uma forma de inibir qualquer tipo de contrabando desse caminho, e isso ia ser um baque gigantesco no tráfico internacional de drogas, porque eles não teriam por onde entrar e nem sair a droga do país. Seria bacana também, e consequentemente os especialistas haverão de concordar comigo, que grande parte da violência que acontece no Brasil é consequência inexorável do tráfico de drogas em qualquer lugar, em qualquer cidade, sobretudo no Rio de Janeiro. Enfim, para a infraestrutura, eu também iria providenciar de imediato, já em janeiro do ano que vem, se fosse o presidente, ia abrir licitação para instalação, para implantação de malha ferroviária para transporte de produtos, de grãos, de alimentos, de qualquer tipo de produto, de norte a sul do país, de leste a oeste. A minha ambição seria fazer uma malha ferroviária igual ou maior do que a dos Estados Unidos, porque isso ia resolver uma série de outros problemas, porque a maior parte das mortes que acontecem nas rodovias são causadas entre a colisão entre caminhões e veículos menores, e raramente o caminhoneiro sofre algum dano, algum ferimento. No entanto, lá no veículo menor, que por alguma razão colidiu com um caminhão, por ser grande e pesado, morre 5, 6, 7, 10, 12 pessoas, dependendo do veículo que impacta com o caminhão. Se for um ônibus, morre 30 ou mais pessoas. Então tem muitos caminhões circulando no Brasil. Isso onera o custo do Brasil, até porque o transporte rodoviário por caminhões é caríssimo, porque esse Brasil
todo mundo sabe que é de extensão territorial, então o transporte de produtos e similares tem que ser feito de uma forma inteligente por ferrovias. Isso ia resolver uma série de problemas, como eu já disse, de violência, de morte no trânsito, enfim. As rodovias brasileiras passariam a ser mais seguras para quem está viajando em veículos menores e até para os caminhoneiros, que quando acontece colisão ou engavetamento entre caminhões, dificilmente sobra um. Outra providência, finalmente, que eu tomaria para incentivar o crescimento da economia, eu já disse, embora não tenha usado a palavra, com o fortalecimento da indústria brasileira, nós iríamos aumentar o PIB, o Produto Interno Bruto, iríamos aumentar a riqueza brasileira e aumentar a oferta de empregos, a arrecadação dos governos. Só ia ser um círculo virtuoso, diferentemente do círculo vicioso que acontece hoje. E na questão da saúde, eu atualizaria a tabela do SUS e criaria uma campanha em parceria com as demais unidades federativas, estados e municípios, de implantação de hospitais regionais nos principais conglomerados e aglomerados urbanos, para evitar que as pessoas, quando ficam doentes, fiquem viajando 300, 400, 500, 600 quilômetros para chegar numa capital ou numa cidade grande como é Londrina, Maringá e outras, Campinas, mesmo não sendo capitais, para serem atendidas com hospitais com várias especialidades de atendimento próximo da residência desses eventuais pacientes. Isso também seria um projeto de governo meu. Lógico que alguns desses projetos, alguns dos candidatos, incluindo aí o Felipe Dávila, a Simone Tebet, apresentaram esses projetos. Já os 3 primeiros, principalmente os 2 mais bem cotados, que já têm um currículo vasto de histórico de corrupção, rachadinha, empregado fantasma, formação de quadrilha, escambau, sobretudo o ex-presidiário. Eu vi ali a relação dos projetos as propostas de governo dele, ali tem umas 10 ou 15, a maioria são assistencialistas, então são de propostas, não são de um presidente, é de um demagogo acostumado a oferecer esperança para as pessoas. Ele não traz solução de problemas, ele traz esperança. E como diz o ditado, a esperança é a última que morre. O cara vai passar a vida inteira votando, 600 anos votando no PT e no Lula, na esperança que um dia vai melhorar. É mais ou menos igual a fé em certos candidatos. É triste isso, mas é verdade. E infelizmente esses 2 aí, os mais bem cotados nas pesquisas, eles falam o que o povo quer ouvir. Eles prometem a pamonha pronta, o PF pronto, mas eles não ensinam, não se preocupam com a educação, que é a porta de entrada para a pessoa, quer dizer, o caminho para a pessoa se desenvolver profissionalmente e ter acesso a um bom emprego e, consequentemente, a um bom salário, levar uma vida digna e jamais depender do Estado e muito menos de político safado, mas eles querem criar esse vínculo, já que eles não têm nada de bom para oferecer, eles querem criar esse vínculo da eterna dependência do iletrado ao político safado, daí ele vai ser sempre eleito presidente, vereador ou deputado. Esse é o maldito círculo ou ciclo vicioso que não leva a nada, só leva o Brasil ladeira abaixo e as pessoas que acreditam nesses pilantras, inclusive quem não acredita, que sofre as consequências dos desgovernos de pilantras
que ocupam o cargo máximo do Poder Executivo no Brasil. É uma triste verdade, mas eu sei que eu estou agindo como um pregador no deserto, que tem muita gente com curso superior completo, até graduação, pós-graduação, mestrado e o escambau, e duvida de mim, até briga comigo e prefere acreditar em embusteiro, mentiroso, safado, ladrão, ex-presidiário e assim por diante. O que eu posso fazer? Às vezes eu acho que eu nasci no planeta errado. É essa a impressão que eu tenho. Ou antes do tempo, ou nasci adiantado. Porque eu não compactuo com esse fanatismo por político safado. O Brasil merece gente decente na política. Merece gente competente, gente inteligente, gente preparada, gente estudada na presidência. Agora os caras querem botar semi-analfabeto. Dá no que dá, né? Enfim, como diz um ditado também, cada povo tem o governo que merece. É isso. Desabafo feito. Não posso fazer mais nada. Além dessas propostas, só para finalizar, eu teria algumas outras, mas eu acho que diante das circunstâncias que eu acabei de relatar, não vale a pena nem comentar. Um grande abraço a todos. Se você gostou, dê um like, um joinha, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real, principalmente dessas duas playlists que eu acabei de falar, Se Eu Fosse Presidente, e projetos de lei que o Brasil precisa. E inscreva-se no meu canal, divulgue esse vídeo que é de interesse nacional, pelo menos eu acho que é. E um grande abraço, boas eleições, vote com consciência, vote com competência, vote com inteligência, não vote num para tirar o outro e no outro para tirar o um. Isso não é voto inteligente, infelizmente. Tá bom, minha gente? Um grande abraço, que Deus nos proteja e tchau.